Invencível Volume 1. Esse volume aqui chama Negócios de Família, quadrinho publicado aqui no Brasil pela editora Panini. Ele é escrito pelo famosíssimo Robert Kirkman, que deve ser um dos caras mais ricos na indústria de quadrinho, atualmente pelo menos, que fez quadrinhos como The Walking Dead, Oblivion Song e Outcast. Outcast é um quadrinho sensacional que eu adoro e que infelizmente ainda é inédito aqui no Brasil e precisa sair logo. E o Invencível é desenhado por um cara chamado Cory Walker, que pessoalmente eu nunca tinha ouvido falar dele, e pelo que eu procurei também, pouquíssima coisa, ou nada na verdade, saiu dele aqui no Brasil. E lá fora ele fez quadrinhos como Destroyer Max e The Irredeemable Ant-Man, né, o imperdoável Homem-Formiga, alguma coisa assim. Enfim, e assim, eu imagino que você já tenha ouvido falar, pelo menos, do Invencível, né? Um quadrinho que está fazendo muito sucesso, muito barulho aqui no Brasil nos últimos anos, principalmente por causa do desenho animado que está na Amazon Prime, que é um desenho muito bom. Atualmente está na 3ª temporada, já acabou a 3ª temporada, na verdade. E assim, é um desenho excelente que eu acho que a maioria de vocês deve assistir, porque é realmente muito bem falado, muito famoso, na verdade. Muita gente voltou a assistir desenho por causa do desenho do Invencível. Mas caso você não tenha assistido o desenho, muito provavelmente você ouviu falar desse quadrinho, porque nos últimos anos aqui no Brasil, principalmente depois que o desenho foi lançado, os leitores, né, todo mundo ficava pedindo pro Invencível ser publicado aqui no Brasil de novo, porque é realmente muito, muito bom mesmo. E o Invencível ele já tinha sido publicado bem porcamente aqui no Brasil alguns anos atrás pela editora HQM, que lançou 4 edições do Invencível, né, 4 encadernadinhos do personagem, não lançou mais nada, ficou por isso mesmo. E nos últimos anos as pessoas têm pedido, e ficou até um certo mistério de quem ia publicar o Invencível aqui no Brasil, né? Muita gente achava que ia ser a editora Pipoca e Nanquim, por exemplo, com edições capa dura ou compêndio e tudo mais. Mas na Comic Con do ano passado, né, na CCXP 2024, no painel de anúncios da Panini, ela anunciou então que ia lançar finalmente o Invencível. E a Panini lança nessa edição capa cartão, tá? Fininho. E a coleção vai ser completa em 25 volumes que vão sair mensalmente, tá? Então a gente vai ter aí, caso não tenha nenhum atraso na publicação, a gente vai ter aí 2 anos e 1 mês de publicação do Invencível para ele sair completo aqui no Brasil. E antes de falar do quadrinho em si, uma coisa que eu tenho que falar aqui é que uma reclamação que eu sempre ouvi da Panini, de várias pessoas mesmo falando, é que a pior coisa que a Panini oferece é o serviço de assinatura, né? E assim, eu sempre vi muita reclamação de que chegava atrasado, de que chegava amassado, de que se chegasse amassado era muito difícil trocar, porque o contato com a Panini é meio esquisito. Enfim, por causa dessas várias reclamações, eu sempre pensava comigo mesmo que eu teria que me odiar muito, mas muito, para assinar algum quadrinho da Panini. E adivinha o que eu fiz com isso aqui? Sim, eu assinei a coleção do Invencível, porque assim, era um desconto muito bom. E eu não lembro agora se era 30% ou 40% de desconto na coleção completa. Só que além desses 30% e 40% de desconto, assim, praticamente certeza, sei lá, 99% de certeza, que como é uma coleção longa, né, ao longo do tempo ela vai ter reajuste de preço, então vai ficar ainda mais caro do que ficaria caso não tivesse reajuste. Esse primeiro volume aqui tem um preço promocional, ele custa R$19,90. O segundo volume, se não me engano, vai custar 35 ou 30, enfim, alguma coisa assim. E a partir daí todos os volumes vão custar R$49, né? R$50. E assim, muito provavelmente no futuro isso vai sofrer reajuste. Então eu fiz a assinatura, chegou certinho. Assim, eu vi que algumas pessoas compraram antes, né, e tudo mais, mas assim, deve ter atrasado coisa de 3, 4 dias. E chegou sem amassado nenhum, sem problema. Então, por enquanto, eu não tô tendo problema com o serviço de assinatura da Panini. Por enquanto tá certinho.
E inclusive no site da Panini, esse volume 1 aqui de Invencível já esgotou, tá? Provavelmente eles vão fazer uma reimpressão, né? Mas no site da editora já esgotou, mas você encontra, por exemplo, na Amazon e Comic Shops e outros sites assim. E caso você fique interessado, queira comprar o quadrinho, já aviso que aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link de compra para ele na Amazon, tá? Então, caso você tenha interesse no quadrinho, já entra aí pelo link e garante que esse primeiro volume é bem baratinho. Mas agora sim, vamos falar sobre o Invencível. Invencível ele foi publicado em 144 edições entre os anos de 2003 e 2018. Eu até fiquei surpreso quando eu vi essa informação. Foram 15 anos de publicação. E esse primeiro volume aqui da Panini, o Negócios de Família, compila as 4 primeiras edições do personagem, tá? Então, de quadrinho mesmo, esse primeiro volume tem só 102 páginas, mas como eu disse, a coleção completa da Panini vai sair em 25 encadenados. Mas Invencível conta a história de um jovem chamado Mark Grayson, né, que vai virar o Invencível, que é esse jovem aqui. E, assim, no começo do quadrinho, a gente começa a ver a rotina dele, é uma coisa bem comum, ele é um adolescente comum que vai para a escola, ele tem um trabalho de meio período num fast food para fazer uma graninha, assim, para meio que desenvolver os valores, né? Porque por mais que a família dele não seja pobre, os pais dele querem que ele tenha um trabalho para valorizar mais o dinheiro também. Então ele tem esse trabalho, ele tem os amigos dele, então, assim, um adolescente normal. Mas logo nas primeiras páginas do quadrinho, na quinta página, para ser mais exato, a gente já descobre que o pai do Mark é o maior super-herói do universo aqui do quadrinho, tá? Ele é praticamente o Superman do universo do Invencível, que aqui ele é chamado de Omni-Man. E poucas páginas depois, o Mark também já desenvolve os poderes dele, que são praticamente iguais os do pai, né? Então ele pode voar, ele tem super força, super velocidade, resistência, né? Se alguém dá um tiro nele, por exemplo, não vai ferir ele mortalmente, nem nada assim. Então, assim, quando a puberdade dele atinge um certo nível, ele desenvolve os poderes parecidos com o do pai. Então a história de origem mesmo do personagem é muito rápida, tá? O Robert Kirkman não fica criando um grande arco de origem, nem nada assim, não tem nenhum sofrimento na origem dele, como o do Homem-Aranha, por exemplo. Então, assim, a gente sabe que ele vai virar um super-herói, então isso não é muito estendido, tá? Ele vira o super-herói logo no primeiro capítulo do quadrinho, e assim, esse desenvolvimento rápido, pelo menos da origem dele, é bem positivo na minha opinião, né? Porque todo mundo sabe que isso iria acontecer uma hora. E o quadrinho começa com uma cena que eu acho que muitos dos leitores e muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo vão se ver aqui no personagem, vão se familiarizar, porque uma das primeiras cenas é o Mark lendo um gibizinho na privada. Quem nunca fez isso? Provavelmente o melhor lugar para se ler gibi. Só não fique muito tempo lendo gibi na privada. Mas enfim, todo leitor vai se familiarizar com essa cena aqui. E uma coisa interessante aqui no universo do Invencível é que essa coisa de super-herói é muito normal, é corriqueiro na vida deles. Porque, assim, super-herói e super-seres tá muito intrínseco no universo aqui dos personagens e tudo mais. Então, sei lá, eles estão tomando café da manhã, eles ligam a TV e vê que tem um dragão atacando o centro da cidade. Daí eles pensam, droga, vou atrasar pro trabalho porque eu vou ter que pegar um outro caminho. Ou eles estão jantando, a mulher pergunta, como que foi seu dia? E ele fala como que ele foi para outra dimensão, enfrentou não sei quem. E a mulher simplesmente responde, que legal, meu amor, agora você me passa as batatas. Sabe, uma coisa bem corriqueira aqui pra eles, que eu achei muito interessante, porque esse aspecto super-heróico do quadrinho é tratado com muita naturalidade, que é uma coisa que tem na série de TV também, e eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre a relação entre o quadrinho e a série de TV também. E ao longo desse primeiro volume a gente vai ver então o Mark começando a sua carreira como super-herói, né, aprendendo a usar os poderes. Ele sai em patrulha à noite, ou sai às vezes com o pai dele também para
meio que pra treinar ele um pouco mais, porque o pai dele é extremamente mais rápido que ele. Tipo, eles estão voando assim, e em questão de 1 segundo o pai dele some e volta, e ele acabou de resolver, sei lá, um incêndio numa creche, por exemplo, sabe? Então ele tá sendo treinado bem aos poucos, ele tá se acostumando com os poderes, e a grande trama desse primeiro volume, além da criação do personagem, do desenvolvimento dos personagens que são apresentados, né? A família, outros super-heróis, o grupo também que é apresentado aqui, coisa assim. A grande trama desse primeiro volume é que alguns adolescentes da escola do Mark estão desaparecendo e ninguém sabe por quê, ninguém sabe onde eles estão, ninguém sabe quem está fazendo isso. Então, esse caso vai ser resolvido aqui nesse primeiro volume do quadrinho. E eu falei bem o básico desse primeiro volume, mas tem muito mais coisa que isso. Apesar desse primeiro volume aqui ter só 102 páginas, como eu falei, acontece bastante coisa, muitos personagens são apresentados, o Mark de cara já conhece outros super-heróis, a Eve principalmente, que é uma personagem bem importante, inclusive ela tá aqui atrás, né, e ela conhece, ele conhece esse grupo de super-heróis, entra pro grupo. Então vai ter bastante coisa acontecendo aqui nesse primeiro volume, principalmente o desenvolvimento do Mark e a relação dele com outros personagens que a gente vai começar a ver, porque são muitos personagens no quadrinho, na série também do Invencível. E assim, pra mim, a melhor coisa do quadrinho é a relação dos personagens, não é as partes super-heróicas nem nada assim, mas pra mim é que todos os personagens são cativantes, são legais, são importantes, você se preocupa com eles. Então essas relações dos personagens, pra mim, é a coisa que eu mais gosto aqui na história. E nesse sentido também parece muito um quadrinho do Homem-Aranha, por exemplo, né? Porque no Homem-Aranha ele tinha que ser super-herói, mas ele também tinha que lidar com a escola, com tirar notas boas, daí ele começa a namorar alguém, e ele tinha que lidar com outros problemas reais, né, do mundo real, como trabalhar para pagar as contas, enfim. Nesse sentido é muito humano, apesar de ser um universo muito fantástico, com muitos super-heróis, todos eles lidam com problemas humanos, que eu acho bem legal. E uma coisa que eu acho interessante de falar é que o quadrinho tem um ritmo muito mais lento do que a série de TV, né? Eu não vou falar o spoiler aqui para quem não assistiu a série e tá lendo o quadrinho, não vou falar, fiquem tranquilos. Mas no primeiro episódio da série tem um grande acontecimento que é o que meio que vai tocar a história toda, né? Esse fato no primeiro episódio faz com que a pessoa que está assistindo queira continuar assistindo aquela série, porque é uma coisa muito impressionante que acontece. Mas, assim, isso acontece no primeiro episódio da série, mas isso vai acontecer só no terceiro encadenado do Invencível, tá? Então, assim, só para avisar mesmo que o quadrinho tem um ritmo bem mais lento, com mais desenvolvimento. E, assim, uma série ele tem um determinado número de episódios por temporada que tem que acontecer, tem que cativar quem tá assistindo, que o quadrinho não tem. O Robert Kirkman podia fazer esse quadrinho pelo tempo que ele quisesse, né? Ele fez por 15 anos, então ele consegue desenvolver tudo isso muito mais. E eu também acho interessante, porque, assim, eu não lembro, para ser exato, mas se não me engano, esse caso aqui do primeiro volume das crianças, dos adolescentes que estão desaparecendo, isso não é mostrado na série. Então, assim, eu tô ansioso, né, por gostar muito da série, eu tô ansioso para ver tudo que acontece aqui no quadrinho, para ter mais histórias, para ter mais casos, para ter mais aventuras do Invencível aqui no quadrinho. Mas esse ritmo mais lento em comparação com a série também não deixa o quadrinho chato, tá? Muito pelo contrário. Eu pessoalmente não sei como vai ser a experiência de quem nunca viu a série e vai ler o quadrinho, porque como conheço a série eu sei o que esperar, eu sei que eu vou gostar e tudo mais, então não sei exatamente como vai ser a experiência de quem não conhece nada do personagem. Inclusive gostaria de saber isso até, mas como eu disse, né, todo esse desenvolvimento só me deixou mais ansioso ainda para continuar lendo o quadrinho. E agora falando dos desenhos desse Cory Walker, eu não gostei muito, né? Como eu tinha dito antes, eu nunca tinha lido nada desenhado por ele, mas eu achei meio estranho, assim. Ele tem uma cara muito de desenho independente, o que não é uma coisa ruim. Eu gosto de desenhos de quadrinho independente, mas aqui ficou um tanto estranho. A fisionomia dos personagens também é meio esquisita.
Mas, apesar disso, apesar de não ser um desenho lindo, você se acostuma bem rápido com ele. É um desenho dinâmico, um desenho assim, que não vai te atrapalhar durante a leitura. Mas, assim, eu também não posso dizer que é um desenho que eu goste muito, que eu acho bonito. Para mim é mais um desenho funcional para a história que está sendo contada do que um grande chamariz que vai fazer o quadrinho vender mais, tá? Não é isso. Você vai ler Invencível pelo roteiro, pela história e não pelos desenhos. Mas era isso que eu tinha para falar sobre esse primeiro volume aqui do Invencível, o Negócios de Família. Comente aí se você já leu, se você gostou, se você não gostou. Deixa aí o seu comentário, comente aí até onde você já leu do quadrinho também, né? Sei que muita gente chegou até a comprar as coleções em inglês porque acharam que nunca ia sair no Brasil. Enfim, deixe seu comentário aí, a sua impressão sobre o quadrinho, também sobre o vídeo. Como eu tinha dito antes, caso você tenha ficado interessado aqui no quadrinho, no site da Panini já esgotou, mas aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link de compra para ele na Amazon, e entrando por esse link, comprando ele ou qualquer outra coisa por meio do link, você ajuda demais o canal com uma pequena comissão. Não muda nada para você, mas ajuda muito aqui a manter o canal e aparecer mais vídeos também por aqui. E caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que possa gostar desse tipo de conteúdo. Ative o sininho também para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que apareça por aqui. Mas acho que eu já falei tudo que eu queria falar. Enfim, curta, comenta, compartilhe. Enfim, link da Amazon. Mas muito obrigado por assistir esse vídeo e um abraço.